Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos acerca da família e vamos tratar de um assunto extremamente importante que é a administração do lar. A administração do lar é um tema extraordinário dentro do contexto familiar. Nós vamos ver que Deus governa a sua vasta criação de maneira sábia e responsável e espera que nós também sejamos assim. Podemos apreciar que em todo o universo há uma ordem extraordinária, uma harmonia, uma beleza maravilhosa que Deus proporcionou para nós. Ficamos então maravilhados ao ver a capacidade, a sabedoria e o poder de Deus manifestados em suas obras. Por exemplo, no Salmo 8 nós vemos claramente esse governo de Deus, a glória de Deus. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento exalta o seu poder. Salmo número 8. Jó 12:13 também fala sobre isso. E nós vemos em vários trechos das Escrituras que Deus exerce uma administração inteligente. Ele criou o mundo, mas administra o mundo e controla o mundo, sustenta o mundo com a sua presença sustentadora, poderosa, numa espécie de administração inteligente. Nós também vemos na Bíblia que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso ele foi comissionado por Deus, para governar a terra. Por exemplo, Gênesis 1:28, a palavra de Deus diz: e Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-os, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Então Deus delegou a Adão e Eva, de forma conjunta, como casal, a responsabilidade de governar todo o mundo criado por Deus. Ao casamento compete, então, realizar essa mesma função sobre tudo que tem a ver com frutificar e encher a terra. Por isso a importância de nós administrarmos fielmente, sermos fiéis mordomos de tudo aquilo que Deus nos tem confiado. Nós veremos, o primeiro destaque que eu gostaria de dar é que o casamento é o chamado de Deus para governar primeiro a área da família e do lar. O casamento é um chamado divino para governar primeiramente a área da família e do lar. Por exemplo, no Antigo Testamento, o conceito de casa é inseparável do conceito de família. Família e casa são dois conceitos semelhantes, que têm muito a ver. Em nossa linguagem moderna, nos dias de hoje, ao dizer casa, nos referimos geralmente ao edifício, à construção. Mas dentro da concepção bíblica, da mentalidade bíblica, do conceito, da cosmovisão bíblica, dá uma ideia global que inclui a família e todos os seus bens, pertences, trabalhos e etc. A expressão, por exemplo, em 1 Timóteo 3, 4, 5 e 12, quando diz que governe bem a sua casa, se refere a isso, a uma administração racional e espiritual do lar. Isto implica também em guiar a família em sua conduta e forma de se relacionar com os de fora. Ocupar-se também de seus trabalhos e o bom funcionamento da casa. Procurar o sustento econômico através de um trabalho honesto e programar a aquisição de bens necessários para o bom funcionamento da família. O primeiro destaque que nós gostaríamos de dar são os princípios fundamentais descritos na palavra de Deus sobre a administração do lar. Princípios fundamentais sobre a administração. Primeiro, qual é o fundamento bíblico desses princípios administrativos? Nós vemos claramente em Gênesis 1, 27 a 28. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar e as aves do céu e todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 27 a 28. 1 Timóteo 3, 4 e 5 também fala que governe bem a sua própria casa, que tenha os filhos em sujeição com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então chama atenção para esse cuidado com o lar.
Também em 1 Timóteo 3,12, a Bíblia diz: os diáconos sejam maridos de uma só mulher, que governem bem seus filhos e as suas próprias casas. Também nós vemos em 1 Timóteo 5, 8 e 14, a Bíblia diz: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé, e é pior do que o incrédulo, pois que as viúvas mais novas se casem, tenham filhos, dirijam a sua casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer. 1 Timóteo 5, 8 a 14. E por último, Tito 2, de 3 a 5, a nossa fundamentação bíblica para a administração do lar. A palavra de Deus diz em Tito 2, 3 a 5, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, que não sejam caluniadoras, não dadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, para que ensinem as mulheres mais novas a amarem os seus maridos e filhos e a serem moderadas, castas, operosas, donas de casas, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tito 2, de 3 a 5. Então, o que significa administrar? Depois de toda essa fundamentação bíblica, muitos lidam, infelizmente, com assuntos familiares sem um planejamento, sem um programa definido, sem uma meta, um alvo, ou mesmo sem um mínimo de ordem, né? Tem a vida do lar toda bagunçada, deixam tudo por conta da improvisação, e isso é um erro fatal. Agem de acordo com os acontecimentos, né? Seguem a rotina por uma espécie de inércia. Quando acontece algum imprevisto, entram num estado terrível de inquietude e de angústia. Não há visão, não há propósito, não há governo responsável e nem organizado. E isso gera muitos conflitos no lar. Administrar é uma função de governo. Implica dirigir e encaminhar todas as coisas até que sejam atingidos os objetivos propostos por Deus. Para isso é necessário alguns elementos, alguns princípios fundamentais na nossa vida. Primeiro, o princípio da responsabilidade. Segundo, o princípio da sabedoria. Nós vemos isso em Provérbios 9:1, Provérbios 14:1 e 1 Crônicas 1:10. Terceiro, a ordem, ou seja, a organização. 1 Coríntios 14:40. 1 Coríntios 14:40 fala sobre esse princípio da ordem, que tem mais de 300 versículos na Bíblia que fala que Deus é um Deus de decência, de organização. E o quarto princípio é a diligência, ou seja, o esmero, o esforço, o trabalho árduo para que seja administrado eficazmente o nosso lar. Provérbios 27, 23, Provérbios 12, 27 e Romanos 12, 11 também fala dessa diligência, desse esmero, desse esforço da nossa parte, responsabilidade, sabedoria, ordem e diligência. Esse estudo que nós estamos fazendo, ele tem um caráter prático do que a Bíblia diz a esse respeito. Não se trata de doutrina, mas sim de conselhos práticos, úteis para o nosso dia a dia, para a administração dos nossos lares, de maneira eficaz, sempre baseados nas Escrituras. Agora, em seguida, nós vamos ver 5 princípios básicos para uma boa administração. O primeiro princípio básico de uma boa administração é conhecer. Conhecer. Deve ser feito, então, um reconhecimento das áreas a serem administradas. Você precisa conhecer as áreas, por exemplo, finanças, né? Lidar com filhos. São áreas que precisam ser geridas, administradas por aqueles que são líderes dentro de casa. Não se pode governar aquilo que não se conhece. Sendo assim, é preciso avaliar a situação em que se encontra a família e as circunstâncias que se rodeiam. Baseados, então, nesse conhecimento, podemos determinar objetivos, propósitos e, posteriormente, elaborar um planejamento que permita alcançar os objetivos de Deus no nosso lar, na nossa família, nessa boa administração do nosso lar. Segundo, é necessário planejar. Planejamento é essencial para o bom andamento do lar e da família. Essa tarefa deve ser encarada com seriedade. Planejar não é decidir apressadamente o que fazemos nos próximos dias. Requer que o casal sente, converse e determine,
juntos o que considera como melhor para a família nas diferentes áreas da vida. Podem ser realizados planejamentos semanais, planejamentos mensais e planejamentos anuais, por exemplo, as férias. Faça um planejamento anual de economia, de organização para as férias, um momento tão importante, fundamental para a harmonia, a alegria, o prazer e o deleite da família. Então, de acordo com cada exigência específica, em cada área é necessário planejamento. É conveniente fazer isso por escrito, ou seja, anotar os seus planos, os seus projetos, porque isso ajuda a visualizar e manter em mente aquilo que se programou. De preferência, coloca num cartaz, num quadro, dentro da casa, dentro da família, o planejamento familiar. Ok? Nós vamos continuar no vídeo seguinte os demais 5 princípios básicos para uma boa administração. Nós já vimos conhecer e já falamos sobre planejar. Ok? Continua conosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.